Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Uma nova série está sendo iniciada hoje e ela irá substituir a série Os Inimigos do Homem, que irá ser finalizada no seu próximo episódio. Sim, a série mais querida pelos meus inscritos está chegando ao fim. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado até então. Espero que essa série tenha ajudado os senhores a enxergar muitos problemas e assim evitá-los. Agora, nessa nova série, nós falaremos sobre os profanos masculinos. Muitos dos profanos masculinos já foram mencionados na série Os Inimigos do Homem e também na série Indulgência Patológica, a qual eu explico como surgiu o perdão e a permissividade doentios do masculino para com o feminino. Deixo de antemão que esta série irá abordar temas polêmicos, assim como a série O Profano Feminino. Deixo claro que tudo que eu abordo neste canal é apenas com o objetivo de transmitir conhecimento. Eu sou contra todo tipo de disseminação de ódio ou preconceito. Não me responsabilizo por comentários e atitudes de terceiros. Agora vamos ao conteúdo deste vídeo. Caros inscritos, o que o homem é capaz de fazer para ter acesso à reprodução, ou seja, acesso ao sexo? Isso é algo que sinceramente não tem limites. Muitos homens já cometeram muitas atrocidades consigo mesmos e também com outros homens por causa disso. O instinto da dominância que nos guia a acumularmos recursos para impressionar as fêmeas e a enxergar todos os outros homens como nossos rivais tem uma grande parcela de culpa nisso. Além dele, ainda existe uma doutrinação social iniciada no século XII que faz com que os homens vejam as fêmeas como deusas imaculadas, que eles não são dignos do amor delas, que eles têm a obrigação de fazer o que for preciso para chamar a atenção delas e etc. Em contrapartida, existe uma doutrinação social que faz com que as fêmeas pensem que o máximo de um homem é pouco, que elas merecem no mínimo um gigachad ou um sheik das Arábias, que os homens têm a obrigação de bancar os luxos delas e aceitar serem pisados, desvalorizados, humilhados e etc. Não existe uma negociação justa entre os sexos. Sempre o feminino será o mais beneficiado nos relacionamentos entre os sexos, salvo nas raras exceções. As coisas foram feitas para serem assim. Só que nem sempre seguir os nossos instintos será saudável para nós. A programação que nós homens temos é de copular com o maior número de fêmeas o possível e garantir que nossos genes sejam passados adiante. E aqui que mora o perigo. Independentemente se vamos contrair doenças, cometer atrocidades e morrer por causa disso. E é isso que muitos homens estão fazendo há muito tempo mesmo. Senhores, vocês já se questionaram o porquê que em alguns países os seres de luz cobrem o rosto? Isso não tem nada a ver com o machismo ou somente com a religião deles, mas sim com a segurança para o marido. Eu já ouvi de pessoas pertencentes a essas culturas falarem que o ato de o ser de luz cobrir o rosto também simboliza respeito e zelo pela segurança do marido. Isso porque, antigamente, era muito comum os homens olharem para um ser de luz bonito e neotênico e desejá-lo. Só que, como ele já era casado, a única solução que tinha era assassinar o marido da moça. E era isso que eles faziam. Outra coisa que era muito comum também era casar um ser de luz com um homem
rico e cheio de posses, e depois assassinar este último. Assim, a família da moça tinha acesso às posses do marido falecido dela. Se vocês fossem soldados e casados com um ser de luz atraente, havia chances de vocês serem enviados para a linha de frente a mando de um superior de vocês interessado nas suas esposas. Temos um exemplo disso na Bíblia. O que o rei Davi fez com o marido da Batseba. Também, na nossa história, há casos de pais ciumentos cometendo ou mandando outros cometerem maldade contra seus genros. O contrário também é verdadeiro. Existe também o ciúme doentio que muitos filhos homens têm da mãe, e se o padrasto vacilar, ele ganha uma viagem precoce para o outro mundo. O contrário também é verdadeiro. No século XIX, temos o caso do Évariste Galois, que perdeu a vida dele em um duelo. Por causa de quê? Duvido vocês responderem. Vocês não devem saber isso. Na realidade, vocês sabem. A resposta é fácil. Por causa de um ser de luz. Desde a antiguidade era comum duelos até a morte entre homens para decidir quem ficaria com o ser de luz. O mundo perdeu um gênio da matemática que poderia ter contribuído muito mais para a humanidade por causa do aparelho reprodutor feminino. Caros inscritos, não se enganem de que isso somente acontecia no passado. Isso também acontece atualmente. Os duelos foram substituídos por assassinatos, muitas vezes cometidos covardemente, e outros tipos de ameaças. Eu mesmo já recebi ameaças de camaradas que estavam interessados em seres de luz que tinham interesse em mim. Aposto que muitos dos senhores já passaram, já presenciaram ou já souberam de alguém que passou por isso também. Eu conheci um camarada que mora no Nordeste do Brasil que me contou o seguinte: Kenon, eu estava dançando com um ser de luz e veio um camarada enciumado que na trairagem cortou uma das minhas orelhas fora usando uma peixeira. Que loucura, senhores! Todo o racional do homem some só de ele ter a perspectiva de ter acesso ao aparelho reprodutor feminino ou em surtos psicóticos de achar que está perdendo uma pseudodeusa que supostamente era dele. Se um ser de luz chegar e falar para muitos camaradas o seguinte: olha, se você der fim no fulano, eu transo com você. Muitos caras vão de fato fazer o que o ser de luz pediu. Senhores, isso não é exagero meu. Isso acontece mesmo. Quantos casos de assassinatos cometidos contra homens foram feitos por homens enciumados? Existem muitos casos de diversos tipos de agressão que os homens cometem entre si por causa dos seres de luz. O homem está fadado à eterna competição e eliminação de seus rivais reprodutivos caso não aprenda a ter um maior controle de si mesmo, um maior controle de seus instintos. Além do desrespeito com a vida de seus semelhantes, o homem também não respeita a própria vida. Temos casos de camaradas que literalmente destroem suas saúdes no fardo da performance para chamar a atenção dos seres de luz. Outros abraçam o derrotismo, o fatalismo e o abandono de si mesmos simplesmente porque eles não têm atração, entre aspas, genuína de suas deusas. É comum encontrarmos camaradas jovens e também adultos que poderiam estar estudando, trabalhando, cuidando da própria saúde e aproveitando melhor a vida, correndo atrás dos seres de luz, tendo malmente condições de se sustentar e ainda assim querem uma esposa. O pior é que muitos já sabem que os seres de luz modernos estão chatos, egocêntricos, narcisistas, altamente hipergâmicos, misândricos. Muitos foram iaguizados e etc. O ser de luz moderno está pronto para destruir a vida de um homem e não para construir algo na vida com este.
Mas ainda assim, os caras estão desejosos de se envolver com uma aspirante a deusa, mesmo não estando preparados emocionalmente, psicologicamente e financeiramente para tal coisa. O manginismo doentio desses camaradas deixa claro que eles não dão valor a si mesmos. Deixa claro que eles não valem nada. É como se eles estivessem suplicando: "Ó minha deusa, me dê o seu amor, me dê o seu calor, me ame genuinamente, pois eu não vivo sem você. A minha vida não tem sentido sem você. Por você eu mato, por você eu roubo, por você eu vou para a guerra. Sou capaz de me destruir para te dar o mundo. Por você tiro a minha própria vida." Esse imaginismo doentio não é algo novo. Após a Revolução Cultural, iniciada por Leonor de Aquitânia no século XII, muitos cavaleiros daquela época participavam de torneios de lutas e eles tinham total disposição em machucar seus semelhantes, para assim obter a validação das espectadoras daqueles eventos. E como a manjinice não tem limites, muitas damas arremessavam uma peça de sua roupa para que um cavaleiro a pegasse e usasse tal peça como a representação do ser de luz em questão. E quando um cavaleiro vencia o torneio, ele dedicava sua vitória à dama dona daquela peça. E ainda tinha a oportunidade de passar um tempo com ela. Naquela época, o galanteio deixou de ser qualquer comportamento corajoso, principalmente em batalhas, e passou a ser a demonstração de cortesia ou expressão de delicadeza de um homem na tentativa de conquistar um ser de luz. A vassalagem passou a ser um modelo a ser seguido e fazia o homem tratar o ser de luz como a sua senhora, e ele seria uma espécie de servo do seu amor. Não importava se o homem era um cavaleiro, um trovador ou um plebeu, ser vassalo de sua digníssima era uma ordem. E isso ficou enraizado na sociedade, principalmente a ocidental, até os dias de hoje. Eis o motivo porque muitos homens chamam as suas digníssimas de patroas, hoje em dia. Os homens passaram a aceitar tudo isso com medo de perder o acesso ao aparelho reprodutor feminino. Pelo aparelho reprodutor feminino, o homem deixa de ter respeito por si mesmo e pelos seus semelhantes, passando até mesmo a não valorizar a vida. O homem é capaz de perder amigos, perder o emprego, perder a dignidade, perder o respeito, perder o bom nome duramente conquistado, perder dinheiro e bens materiais, perder a liberdade, perder a vida, destruir outras famílias, destruir a vida de outros homens e muito mais por causa do aparelho reprodutor feminino. Algo que jamais os seres de luz serão capazes de fazer pelo aparelho reprodutor masculino. O homem é capaz de dar a própria vida para defender sua esposa quando o instinto protetor masculino é ativado, mas o contrário dificilmente acontece. O que a história nos mostra como fatos são homens morrendo em guerras para defender suas esposas dos invasores e suas esposas aceitando os invasores como seus novos maridos, na maioria das vezes de vontade própria e sem remorso algum. Isso porque qualquer homem que tiver condições pode ser um provedor e protetor, e muitos outros homens podem oferecer uma boa genética, ou seja, nenhum homem é insubstituível. Os seres de luz estão interessados no que os homens podem oferecer e não no homem em si. Por isso é mais fácil a troca de parceiros para eles. No caso da Batseba, Davi pediu que ela fosse levada ao palácio e teve relações sexuais com ela. Então, ela ficou grávida. Davi, preocupado com a repercussão desse escândalo, mandou que o chefe de seu exército, Joabe, pusesse Urias, marido de Batseba, na frente de batalha para ser morto. Quando Urias morreu, Davi casou-se com Batseba.
Vocês acham que a Batseba, por respeito ao seu marido que estava lutando em uma guerra, fez birra, recusou-se a ser levada ao rei e teve relações sexuais com ele sem o seu consentimento? E depois da morte de Urias, vocês acham que Batseba ficou se lamentando pela perda do marido, sabendo que tinha um macho de elite, o tipo de macho mais desejado pelos seres de luz, interessado nela? Esse relato está registrado no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Senhores, o único sexo que é capaz de se destruir por causa do outro é o sexo masculino. Existem incentivos biológicos e sociais para isso. Se vocês forem estudar a história humana com calma e sem viés ideológico, perceberão que o casamento sempre foi uma instituição muito custosa e perigosa para o homem, e que o homem sempre deu um jeito de servir e de se sacrificar em prol do feminino. O profano masculino chega a ser até mesmo pior do que o feminino. Apesar de ser um tema muito importante, o profano masculino é bastante ignorado dentro da comunidade masculina. Eu vejo muitos camaradas apenas descendo a lenha nos seres de luz e deixar de lado os verdadeiros responsáveis pelo comportamento nocivo do ser de luz moderno, que são os próprios homens e as suas permissividade e competitividade doentias. A religião do Ocidente só tem o poder que tem por causa dos homens poderosos que estão apoiando-a. O ego dos seres de luz está saindo do universo conhecido por causa dos homens que vivem validando e inflando-o. Quem apoia e aprova as leis misândricas não são somente os seres de luz, mas principalmente os homens. Os homens estão ocupados demais se digladiando, cometendo a autodestruição e atendendo aos desejos mais narcísicos de suas deusas. Esta nova série fará vocês enxergarem que o homem não é vítima da sociedade ginocêntrica e misândrica, como muito é acreditado, mas sim um cúmplice. Porque para o homem, o aparelho reprodutor feminino vale mais do que ele mesmo. Os emocionados acharão que eu estou mentindo ou exagerando, mas qualquer um que deixar o manginismo e o viés ideológico de lado e estudar a história e observar a nossa sociedade atual, verá que tudo que eu falei neste vídeo não é uma mentira ou exagero. Infelizmente, em um único vídeo não é possível eu falar tudo de ruim que o homem é capaz de fazer consigo mesmo e com outros homens, por causa de seus instintos, influências sociais e etc. Mas vocês podem pesquisar e comentar mais exemplos disso para completar o que foi falado aqui. Senhores, chegamos ao final de mais um vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores!